Bem, vamos lá mergulhar neste tema. A tolerância. Muitas vezes pensamos nela como uma coisa simples, uma virtude óbvia, não é? Mas e se o verdadeiro significado for muito mais complexo, mais desafiador e, se calhar, até revolucionário? Para começar esta nossa viagem, vamos partir de uma definição que é ao mesmo tempo poderosa e política. Vem do educador brasileiro Paulo Freire. O que o Freire nos diz é que, olhem, a tolerância não tem nada a ver com passividade. Pelo contrário, é uma ferramenta, uma estratégia para a mudança social. É, no fundo, uma forma de criar alianças para lutar contra aquilo que é verdadeiramente oposto aos nossos valores. Ok, esta ideia é muito bonita na teoria, mas como é que este ideal, esta visão revolucionária, sobrevive no meio da confusão do dia a dia? Um dia a dia onde, sejamos honestos, a intolerância é muitas vezes vista como normal. Pensemos, por exemplo, no mundo do desporto. Em 2019, tivemos uma decisão de um tribunal de Lisboa que é, no mínimo, surpreendente. Basicamente, o tribunal disse que insultos e discursos de ódio, apesar de serem moralmente baixos, são simplesmente tolerados na cena futebolística. É quase inacreditável, não é? E este contraste, este paradoxo, não se fica pelo futebol. Vemo-lo também nas nossas figuras culturais. Existe aqui uma tensão, um choque quase constante entre a tolerância a nível pessoal e aquilo que se considera ser um gênio. Pois bem, de um lado temos uma figura como o editor José da Cruz Santos, que era elogiado precisamente por construir pontes, por ligar pessoas. E do outro? Bom, do outro temos figuras como Ernest Hemingway ou Elon Musk, cujo gênio parece andar de mãos dadas com a sua intolerância. E isto, claro, levanta uma questão bastante desconfortável. Será que a sociedade está disposta a perdoar a intolerância em troca de resultados que considera extraordinários? Todos estes exemplos acabam por nos trazer de volta à pergunta inicial, não é? E forçam-nos a olhar para lá das definições de dicionário. O que é que isto da tolerância significa realmente? Mas a análise não pode ficar por aqui. Porque e se a tolerância não for sequer a grande virtude que nós pensamos que é? Há pensadores que não se ficam por questioná-la. Eles vão mais longe. Rejeitam-na por completo. É o caso do filósofo Agostinho da Silva, que nos dá uma crítica, uau, demolidora. Para ele, a tolerância pode ser, na verdade, uma forma de condescendência, de olharmos de cima para baixo. E a lógica dele é de facto surpreendente. Ele diz que tolerar alguém é um ato de superioridade. É quase como dizer, eu permito que tu existas aí em baixo. Em contraste, e isto é o mais fascinante, até perseguir alguém é uma forma de reconhecer o valor dessa pessoa como um rival, como um adversário à altura. Isto obriga-nos a pensar numa distinção que é absolutamente crucial: a diferença entre tolerância e aceitação. Por exemplo, podemos tolerar o facto científico de que somos feitos de forças eletromagnéticas, mas isso não significa que tenhamos de aceitar que isso defina tudo o que é a nossa humanidade. Certo? Então, como é que pegamos nestas ideias todas, que são bastante complexas, e as aplicamos a um problema bem moderno, bem da nossa era digital? Vamos a um exemplo prático. Como é que se pode ter um diálogo produtivo, fala, com alguém que acredita que a Terra é plana? É um desafio, certo? Pois bem, nós fomos perguntar a uma inteligência artificial como é que se faria. E a resposta da IA foi um processo muito claro, passo a passo, que se foca mais em perguntar e a ouvir com respeito do que em confrontar. E aqui está o ponto-chave. A tolerância, neste caso, transforma-se num método, numa ferramenta para o diálogo e deixa de ser apenas uma atitude passiva. E tudo isto leva-nos à nossa última grande ideia. E se víssemos a tolerância não como um estado de espírito, algo fixo, mas antes como uma prática, algo consciente, ativo, que se faz? Olhemos para a medicina, por exemplo. Aí, a IA ajuda a encontrar moléculas que um corpo consegue tolerar para poder combater uma doença da qual tem de ser obrigatoriamente intolerante. Pensemos num vírus ou num canto. Esta metáfora da biologia é fortíssima e dá-nos lições muito poderosas para a tolerância social. Mostra-nos que é um processo dinâmico, estratégico e, no fim de contas, essencial para a nossa sobrevivência e para a saúde da sociedade. E esta prática está em todo o lado, se pensarmos bem. Está na educação, onde um professor tem de equilibrar a tolerância com o rigor, e está até dentro de cada um de nós, quando aprendemos a tolerar e a viver com as nossas próprias contradições e inconsistências. O que nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para pensar: se a tolerância é apenas isto tudo? Um ponto de partida, uma ferramenta, uma prática, um paradoxo? Então, o que é que vem a seguir? Será que a tolerância por si só é suficiente?